A paz, meus amados irmãos. Vamos lá? Nós vamos agora para a nossa lição 17, onde encerra nosso livro sobre o estudo de Tiago. O tema é acerca dos que se desviam. Primeiramente, vamos orar, vamos convidar Jesus para esse momento. Amado Deus, nos prostramos diante de Ti, Senhor, para invocar o Teu poder e misericórdia sobre nós. Senhor, traga-nos conhecimento, Pai, para que nós não pereçamos, Deus. A Tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento e que nós sejamos um povo, Senhor, cheio das instruções, não somente na Bíblia fechada, Senhor, mas na Bíblia vivida em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar, eu vou usar uma pequena representação para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. O mundo animal nos ensina que ovelha e um porco agem de maneiras diferentes. Quem tem aí criança em casa consegue ver que as crianças hoje assistem um desenho muito bonitinho, muito encantador, que as crianças ficam fissuradas assistindo. Mas esse desenho ensina algo para as crianças e que nos fazem refletir. Onde tem uma família de porcos e essa família gosta de brincar na lama. E é muito bonitinho ver o porquinho, uma porquinha, os filhotinhos pulando na lama. É tudo muito bonito. É só uma maneira da gente analisar, tá, gente? Não estou fazendo crítica alguma ao desenho. Eu estou falando que a gente nota que o animal porco, ele gosta de viver dentro da lama. A alegria dele é estar na lama. E quando eu comparo o porco com diferenças na ovelha, eu falo que o porco ele gosta de estar na lama, porém a ovelha não. A ovelha é aquele animalzinho que é conduzido pelo pastor, que ele segue onde o pastor comanda, ele está sempre branquinho, com o seu pelo branquinho, uma vez que essa pelugem dele serve para fazer lã, para tecer roupas. Olha a importância. Aí você poderia me dizer, mas o porco também, ele tem uma grande importância, ele cede a carne. Mas até para nós consumirmos a carne do porco, você tem que ter muito cuidado, porque ela é uma carne muito perigosa. Se você não tiver cuidados na limpeza dessa carne, ela traz vários malefícios para a sua saúde. Verminoses e etc. Uma infinidade de malefícios que não nos convém falar. Quando eu faço a diferença entre esses dois animais, nós também podemos analisar o crente. O crente deveria ser como uma ovelha, bem limpinha, bem linda, andando atrás do seu bom pastor, seguindo o seu bom pastor. Porém, em alguns momentos, essa linda ovelha, limpa, vestida com vestes brancas que são a sua pele, né, que é o seu pelo, pois ele andaria lindo, mas em alguns momentos, esse ser pisa na lama. Quando ele peca, ele vai lá na lama e se suja. Porém, quando ele realmente veste essa purificação, quando ele é esse animalzinho bem limpo, ele até comete um deslize, ele até erra. Porém, aquilo incomoda ele, a sujeira o incomoda e ele quer logo se limpar. É claro que a ovelha, ela vai correr para poder se limpar, ou passando pelo mato, para poder se limpar, se purificar e voltar a ficar limpa para caminhar junto com todo o outro, o conjunto, né, dos animais, aquele rebanho onde eles vão andar todos juntos. Mas e aí o porco? Porco não, porque ele sente prazer em estar ali na lama. Ele sente prazer em estar ali tudo enlameado. Quanto mais enlameado ele tiver, mais feliz ele vai estar. Porque ele vai estar dentro do seu habitat natural. Ele vai estar com atrativos que vão agradar. Poxa, não estou entendendo bem essa diferença entre um animal e outro.
Depois nós vamos especificar agora. Nós estamos no encerramento da epístola. Tiago abre o coração pastoral e demonstra preocupação com as ovelhas. E as ovelhas, nessa comparação, são os irmãos, que se desviam da verdade. Quando eu falei que ele pisa na lama, ele se suja, mas aquela sujeira o incomoda e ele quer logo limpar, a ovelha quer logo limpar aquilo para ela voltar a ficar limpa, é o cristão, quando ele se suja, quando ele peca. A lama o incomoda, o pecado o incomoda e ele volta para o caminho. É essa a comparação. Ao fazer isso, ele nos ensina como agir diante de tal realidade. Irmãos, é uma realidade quando é falado em Tiago que ele exorta a igreja, que nós já sabemos através de todos esses estudos que já fizemos, que Tiago ele exorta a igreja. Ele não está falando para quem está lá fora, não. Ele está falando para quem está aqui dentro. Para quem está dentro da congregação. Para quem veste vestes brancas e em algum determinado momento se suja. E ele está exortando para que você, enquanto cristão, queira limpar essa lama. Queira tirar essa lama de você, para que você possa cumprir o ID. Como seria isso? Isso teria um preço? Como isso aconteceria? É do nada? Eu olho para o céu, miro e falo, Jesus, desce a bênção porque eu sou merecedor, eu faço boa obra, eu vivo na sua casa, eu canto louvores, eu prego para as pessoas, eu sou realmente um ser que visto essa veste branca, eu sou uma pura ovelha que caminho atrás do meu bom pastor. Opa, não é bem assim. Às vezes em pecados mínimos, que você pode julgar que sejam mínimos, quando a gente fala mal do irmão, quando a gente não devolve um troco que nos deram errado, uma infinidade de coisas pequenas que tomam uma proporção grande em que você fica assim, um pouquinho sujinho da lama, e que precisa ser retirada, e que precisa ser limpa. Jesus nos perdoa, desde que não cometamos o mesmo erro. Então, quando Tiago exorta a igreja, ele sempre fala, meus irmãos. Ele falou isso por diversas vezes. E o autor usa esta expressão por várias vezes na epístola para intensificar o uso quanto à parte da sua conclusão. O que, esta maneira, o autor se dirige aos seus leitores como ele pode nos ensinar. Ele está trazendo essas pessoas para próximo dele, não distanciando. Não dizendo que ele também não era um ser tão intocável quanto a quem ele se pronunciava. Então, para deixar claro a quem Paulo está se dirigindo, a quem Tiago está se dirigindo, a gente vai adentrar nos estudos e aprofundar só um pouquinho. São irmãos porque creem no mesmo Senhor, Deus Pai. Ninguém que não pertence à comunidade dos salvos será no Novo Testamento. Este tratamento ou nome. É fato que o termo irmãos também é usado para se referir a alguém que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Tiago, ele era filho da mesma mãe que Jesus. Então, ele era meio irmão de Jesus. E, com isso, ele tomava... não é participação, não poderia dizer participação. Ele tomaria uma proximidade da igreja. Nós, quando estamos na igreja, nós sempre falamos sobre isso, que nós devemos sentir a dor do outro, a situação que o outro está passando tem que estar muito próxima de nós, que nós devemos sentir na nossa carne aquilo que o outro sente. Trazer para a proximidade aquele irmão. Trazer para próximo, trazer para estar mais em comunhão para contigo, para que tu consiga sentir de mais perto aquilo que o outro está sentindo. Que se intensifica ainda mais no capítulo, quando ele expressa, se alguém dentre vós. Aí eu convido você a ler Tiago 5, 19 e 20, que ele fala assim,
Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do seu erro, do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando eu falo para que você esteja próximo do seu irmão e você se purifique da nossa própria iniquidade, do nosso próprio pecado, é porque quando você consegue sentir a dor do outro, quando você consegue ser sensível à limitação do outro, quando você consegue pregar o ide a toda criatura, você vai lá e resgata aquela alma da lama, você está tirando aquela pessoa do lamaçal de si mesmo, do lamaçal do pecado, e trazendo ele para a vida em Cristo, para que ele faça parte do seu rebanho e caminhe a passos largos do seu bom pastor, que é alguém escolhido por Deus para cuidar e zelar de nós. Porque nós reconhecemos que se nós fôssemos sozinhos, soltos, não daria certo. Há algum tempo nós falamos sobre a dracma perdida. Enquanto aquela dracma perdida ela não é encontrada, o coração de Deus não se alegra. Então a nossa função como cristão é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas ir de pregar o evangelho a toda criatura tem que ser de verdade, tem que ser por amor. Amor às almas, amor às pessoas, amor ao próximo. Até porque é um grande mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Em outras palavras, o que a igreja deve fazer é quando se desviar. O Tiago está querendo exortar a igreja, não está dizendo que você não pode pecar, não está dizendo que você não pode errar, você não deve. Mas, como Paulo mesmo diz, o que quero fazer não faço. Né? O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal, esse sim, acabo cometendo. O nosso corpo ele é corrompido pelo pecado. E nós não conseguimos ser santos o tempo todo. Nós, infelizmente, irmãos, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. E somos propícios a ser apontados por outro? Não somos propícios a ser apontados pelo outro. Porque Deus que te ama, quando você se arrepender de todo o coração, Ele perdoa os seus pecados. Então, se o Senhor Jesus, o Senhor soberano, eterno, tem a capacidade de perdoar você, por que eu, um ser corruptível, não posso perdoá-lo? Não posso entender as suas limitações? A verdade é que Tiago se refere nesse texto são os mandamentos cristãos e o conjunto de doutrinas cristãs que devem ser praticadas conforme ele mesmo nos ensina. Todavia, também devemos crer que a verdade cristã está ligada à pessoa de Jesus Cristo, que disse, eu sou a verdade. Portanto, quando alguém se desvia da verdade, isto não é apenas um desvio moral, espiritual ou comportamental. É um desvio da própria pessoa de Cristo. Quando cometemos um pecado, nós tomamos distância de Cristo. Agora, quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando nós erramos, quando nós sofremos, nós nos entregamos ao Senhor e pedimos perdão e súplica pela nossa falha, nós nos aproximamos dele. Ao passo que quando você erra, você toma passos à distância. Você se separa da presença do Senhor. Porque Deus não habita em templo sujo. Deus não habita na lama. Deus habita em vestes brancas. Uma importante pergunta. Por que as pessoas se desviam da verdade? Primeiro item. Perseguição. Sempre lemos e ouvimos sobre muitas pessoas que sofreram ou ainda sofrem nos dias de hoje por amor a Cristo. Existem livros que relatam esses testemunhos. Todavia, há muitos que também negam o seu Senhor quando enfrentam angústias e perseguições. É importante ressaltar que perseguição não significa necessariamente alguém nos ameaçando de morte ou espancamento.
Calúnias, difamação, mentiras também são perseguições. Mundanismo. É o próprio Tiago que faz a expressa essa declaração. Aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não podemos amar a dois senhores. Nós também já estudamos sobre isso dentro dessas lições. E João completa dizendo que se alguém amar o mundo, o amor ao Pai não está nele. O recado está bem dado. Na quinta-feira, quando o pastor Renato pregou, ele falou sobre fatores muito importantes sobre nos distanciarmos da presença de Deus. E ele falava que aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. Se o seu coração estiver na palavra, pautado na palavra, e nada que fora desvirtuar a tua mente, ali vai estar o teu tesouro. Quem é o seu tesouro? O seu tesouro é Jesus Cristo, que veio para nos trazer as boas novas. Quando estamos em Cristo, nós cremos que tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós estamos em Cristo, fortificados pela palavra e pela presença, nada nos abala. Porém, quando nos distanciamos de Cristo, tudo nos abala. A nossa estrutura fica fragilizada. Qualquer vento balança para lá e para cá. Aí esse corpo não sabe se ele vai ser ovelha ou se vai ser porco. Fica meio lá, meio cá. E isso não agrada a Deus. Não agrada mesmo. Deus que nós servimos, ele é o Deus do sim, sim e do não, não. O que está no meio disso é procedência maligna. Então, quando você está firme nas promessas do Senhor e você está crendo nas palavras dele, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelas orações, guiado pela palavra que vai nos convencer a todo tempo de que Deus é conosco. As aflições, elas acontecem, mas elas são para nos fortificar em Cristo, a menos que a sua fé seja superficial. O que seria essa fé superficial? Muitas das vezes nos impressionamos quando ouvimos que alguém que estava na igreja há tantos anos, de repente se desviou. Mas devemos nos lembrar que Jesus falou da semente, que não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Estar na igreja há muitos anos não é sinônimo de uma fé profunda. Ela pode ser uma fé superficial. Tudo abala, tudo abala. Tudo não dá vontade mais de ir para a igreja, tudo a culpa é dos irmãos, tudo a culpa é do outro, ai como eu sofro, ai coitado de mim. Deus não te fez para ser fraco, não. Deus te fez para ser forte e corajoso. Ser servo de Deus é negar a si mesmo, é negar até mesmo as nossas próprias fraquezas. Tu é forte, sustenta todos os problemas no seu braço forte. Não. Eu não sou forte. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Jesus Cristo, que venceu o mundo. Então é nele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas quando a despensa está em fartura, é fácil falar, glória a Deus, aleluia, o Senhor me deu. Mas às vezes, em momentos de grande prosperidade, que o crente esquece de Deus. Às vezes, em momentos de total escassez, de total penúria, eu diria, o crente lembra que Deus existe. Ele não falta mais culto, ele não falta mais oração,